Mas Professor tá bem. Clemerson, tem a Olha, palavra, por favor. desembargador André, é uma alegria imensa estar aqui compondo esse evento com personalidades tão marcantes, pessoas tão amigas, juristas que eu sigo, admiro, reverencio. Eu quero aqui deixar, então, meu abraço caloroso para o ministro Barroso, querido amigo de tanto tempo. Meu abraço também para o meu amigo Lênin Streck, fomos quase contemporâneos no programa de mestrado da velha Universidade Federal de Santa Catarina, e também o Marcelo Catoni. O Marcelo eu acompanho há bastante tempo e sou um admirador da sua obra. E deixe-me cumprimentá-lo, desembargador, pelo belíssimo trabalho que tem sido desenvolvido na Emerge. Embora eu não esteja presente, eu acompanho e vejo que são coisas realmente marcantes, notáveis que estão acontecendo aí. É uma alegria para mim falar do professor Paulo Bonavides. Paulo Bonavides era uma pessoa boníssima, de uma simplicidade sofisticada, para usar exatamente a expressão que foi trazida pelo ministro Barroso e também pelo desembargador André. Um humanista, um amigo, sobretudo, uma pessoa acolhedora. Você, em pouco tempo de conversa, estava absolutamente à vontade com ele. É uma pessoa que sabia ouvir e dialogava como se estivesse no portão da casa, conversando com o vizinho. E, no entanto, era um homem de uma sabedoria impressionante. É um homem de uma trajetória que é exemplar e que deveria ser sempre transmitida para as novas gerações. Antes de tudo, ele foi um homem de superação. Nascido na cidade de Patos, na Paraíba, então uma pequenina cidade, cedo foi para Fortaleza, acompanhando sua mãe e mais de uma dezena de irmãos que ficara viúva. E em Fortaleza cresce. Antes dos 18 anos, ainda na juventude, é um jornalista já consagrado, deixa Fortaleza e vai para o Rio de Janeiro, onde frequenta a Faculdade de Direito da antiga e memorável Universidade do Brasil, faz o estágio em Harvard. Nós estamos falando de alguém que saiu de Patos, nos idos dos anos 30, 40, retorna a Fortaleza, pouco depois vai à Alemanha, onde dá aula, retornando depois a Fortaleza. E alguém que galgou posições extraordinárias em virtude do esforço, do trabalho e, sobretudo, da imensa originalidade do seu pensamento e uma originalidade que sempre acompanhou o seu compromisso com o povo brasileiro, o seu compromisso com o Brasil e com os valores da democracia e dos direitos fundamentais. Então, esse intelectual sofisticado, esse homem amigo, eu posso dizer que foi, antes de tudo, um homem superação. Eu começo dizendo que Paulo Bonavides foi um homem de superação. Foi superação e foi também um homem amigo. Eu reitero a palavra amigo, porque é impressionante como ele tinha uma capacidade de fazer amizades nas várias dimensões do espectro humano. Ele falava com jornalistas, ele conversava com literatos, conversava com poetas, pessoas comuns, pessoas da rua. Fez dos seus antigos discípulos amigos muito próximos. É o caso, vamos citar o exemplo do professor Martônio,
ou do Dimas Macedo, por exemplo. São pessoas que, ainda que tenham desenvolvido pensamentos distintos, mantêm um respeito imenso por esse homem, porque era um homem íntegro, correto, firme em relação às ideias que professava. Ao mesmo tempo, ele era um homem do seu tempo. É curioso como ele consegue acompanhar a conjuntura nacional, a sucessão de eventos que trazem sofrimento para o povo brasileiro, ou as conquistas que eventualmente são alcançadas. Esteve ao lado de outros professores, como bem lembrou o ministro Barroso, no campo certo durante o período do regime militar. Tem um livro mesmo que ele escreveu sobre isso. É um livro extremamente interessante, porque ele advoga nesse livro que, embora nós tivéssemos 2 partidos oficiais durante a ditadura militar, nós estávamos em face de um regime de partido único. Exatamente essa era a tese dele. E logo em seguida, ele passa a estudar o fenômeno da Constituinte, escreve mesmo sobre isso, chega a participar de algumas reuniões da comissão de notáveis. Portanto, ele acompanha isso e depois acompanha outros momentos da história do Brasil, como eu terei ocasião de demonstrar. Era, ao mesmo tempo, um cientista invulgar. A sua tese, e o professor Marcelo agora mesmo lembrava, que foi a sua tese de cátedra na Universidade Federal do Ceará, do Estado liberal ao Estado social, escrita por ele aos 32, 33 anos, em 1958, é um livro clássico até hoje. Teve dezenas de reedições e continua a chamar a atenção dos jovens juristas brasileiros. Ele abraça, num primeiro momento, o direito a partir da sua dimensão política. E, portanto, escreve esse texto e, logo em seguida, escreve o seu Ciência Política, que é um outro clássico da literatura nacional. Ou seja, em pouco tempo, ele escreve 2 livros que são livros clássicos e que são livros vivos ainda, porque estão aí nas prateleiras, não só das bibliotecas das melhores faculdades de direito, mas estão aí também nas livrarias. E depois, ele abraça o direito constitucional a partir de uma perspectiva mais jurídica, evidentemente. É um período em que ele vai fazer uma pesquisa sobre os documentos constitucionais brasileiros. Essa pesquisa é uma pesquisa que ele faz com o seu amigo Roberto Amaral. O resultado foi publicado em 6 volumes, se não me falha a memória, e mais recentemente houve uma nova publicação que foi organizada exatamente pelo professor Martônio, pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois disso, escreve História do Direito Constitucional das Constituições Brasileiras, um livro também seminal, clássico, e que foi lembrado pelo ministro Barroso, escreveu com o seu amigo Paes de Andrade. O seu curso de Direito Constitucional é um momento impressionante. As teses que ele defende nesse livro, naquele momento histórico, marcaram gerações. O ministro Barroso lembrava que, no período do regime militar, ou as pessoas estavam abandonando o direito e abraçando a sociologia, eventualmente a ciência política, mas, sobretudo, a sociologia crítica, ou então ia fazer um direito constitucional chapa branca, como disse o ministro, o que eu chamaria de uma historiografia descomprometida com o país. Foi exatamente isso que nós víamos. Não era nem uma história constitucional, era uma historiografia, simplesmente, uma sucessão de efemérides chapa branca, e, portanto, com obras como a do professor José Afonso da Silva
e do professor Paulo Bonavides, uma juventude encontra um caminho, encontra um canal para verbalizar aquilo que poderia ser construído, acompanhando, portanto, os trabalhos da Constituinte e o ensaio de efetivação, foi um grande desafio brasileiro, o ensaio de efetivação da Constituição de 1988. O amigo Lênio disse agora, o professor Clemerson fala pouco, não aceita falar, não quer falar, mas a verdade, o ministro Barroso é testemunha disso, nós falamos por 20 anos e falamos muito, viajamos por esse país inteiro e sempre defendendo essa tese, portanto, da normatividade da Constituição, de um direito igualitário, de um direito plural, de um direito constitucional emancipatório, e, para usar a expressão do ministro Barroso, de um direito constitucional da efetividade. Foi um momento importante do direito constitucional brasileiro que não teria sido construído, evidentemente, eu falo aqui por experiência pessoal, sem os ensinamentos auridos com mestres como o professor Paulo Bonavides. O professor Marcelo lembrou as teses que foram desenvolvidas nesse livro marcante que é o seu curso de Direito Constitucional. Ou seja, a questão da normatividade dos princípios, a nova compreensão da interpretação, a divulgação, a democratização, digamos assim, do pensamento de autores como Hesse, Miller, Vivek, o pós-positivismo, uma nova concepção dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais em 5 dimensões, como foi lembrado pelo professor Marcelo Catoni. Isso tudo foi uma lufada de ar fresco que promoveu a renovação dos nossos estudos de direito constitucional nas universidades. Foi algo marcante. Mas além, a defesa da democracia participativa, a defesa intransigente da democracia participativa e a ideia do federalismo das regiões, que ele defende e defendeu pelo menos em 3 ocasiões, em 3 livros essa tese, e orientou mesmo trabalhos que foram desenvolvidos pelos seus orientandos, pelos seus discípulos, como é o caso, por exemplo, do professor Paulo Lopo Saraiva. Portanto, teses extraordinárias, teses fantásticas. Eu chamaria esse do segundo momento do jurista. O jurista já consagrado e inovador, porque ele sempre foi um jurista inovador. E é nesse momento, diante do desmonte, ou da tentativa, do ensaio de desmonte, das conquistas da Constituição de 1988, especialmente em função do ingresso no país com uma força devastadora do neoliberalismo, ele levanta, portanto, a sua bandeira e aparece aqui um outro jurista, um outro constitucionalista que eu chamarei do homem militante, do jurista militante, que foi aquele que escreveu exatamente esse livro que também foi citado pelo professor Marcelo, ou seja, do país constitucional ao país neocolonial. E ele, nesse livro, avançava um tema que está sendo trabalhado hoje em todo o mundo. Hoje, que eu digo, é nos últimos 5 anos, 6 anos, 8 anos, esse mesmo. E sobre isso falava o professor Lênio Streck agora mesmo. Que ele chamou isso de golpe institucional. Foi o termo que ele cunhou exatamente para designar o que se passava. Manter as estruturas constitucionais razoavelmente intactas, pelo menos formalmente intactas, e, no entanto, operar profundas modificações capazes de destruir os pilares do constitucionalismo que foi legado pelo país a partir de 1988. Ou seja, uma democracia de fachada tal como aquela que tem sido denunciada nos dias de hoje. Aí falava o constitucionalista militante, o jurista militante, não era só o crítico, mas também propunha, estava propondo.
E é nesse contexto que, mais uma vez, ele vai renovar as suas esperanças também na ideia de soberania popular, na ideia do povo soberano, na ideia de que a democracia direta faz algum sentido, e ele desenvolve a teoria da democracia participativa. Portanto, é impressionante. E até os últimos momentos, um homem com mais de 90 anos, sem medo de apontar novos caminhos, sem medo de fazer as críticas sensatas que deveriam ser feitas. Um homem ousado, extremamente ousado, mas, ao mesmo tempo, responsável e absolutamente comprometido com os destinos desse país e desse povo, país que ele amava tanto. E esse é o legado, portanto, que ele deixa para as novas gerações. Mas se fosse tudo isso, seria muito, seria realmente bastante. Mas ele deixa mais. Ele deixa a sua revista latino-americana de estudos constitucionais. Essa revista é uma joia, é uma pérola, resultado de um esforço enorme, mas eu quero dizer que ele tinha um grupo de amigos, mas havia um esforço pessoal dele imenso. O Ingo, que está aqui agora, e eu cumprimento, deixo meu abraço para o Ingo. O Ingo deve saber disso, o Lênio também, o Marcelo. Ele chegava a telefonar pessoalmente pedindo um artigo. Lênio, me manda um artigo. Ingo, me manda um artigo. Ele fazia isso. Ele cuidava daquilo com um carinho imenso. E eu acho que nós, que somos seus admiradores, nós que somos seus amigos, não fomos, somos, seremos sempre. Nós queremos guardar a sua memória. Eu acho que nós temos uma missão a cumprir, que é a missão de cuidar desse legado, desse homem que foi tão importante para esse país. Eu só quero concluir, se o desembargador André me permite, lembrando a sua amantíssima Ieda, a dona Ieda, que esteve presente ao lado dele todo o tempo. Vocês que viajaram o país inteiro fazendo conferências, vocês que o encontravam nos eventos, vocês haverão de lembrar, ele estava sempre acompanhado da dona Ieda. E ela estava lá para assistir a conferência dele também. E ela estava lá para conversar com seus amigos que falavam de direito constitucional. E, por vezes, ela dava também a sua opinião a respeito de um tema que era um tema técnico. Portanto, eu quero dizer que, como disse o ministro Barroso, de uma maneira extremamente feliz, algumas pessoas não deveriam nunca nos deixar. 95 anos foram poucos para um homem que viveu eternamente com a força de caráter de um jovem que amava profundamente esta nação. Obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado, professor Clemerson. Mais do que uma fala, foi um depoimento muito bonito, né, para homenagear a figura de Paulo Bonavides.